concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Eu vou pedir ao nosso irmão Everton que possa acompanhar a igreja na leitura. Lucas 7, do versículo 1 ao 23, leitura alternada. Lucas 7, de 1 a 23. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para a casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando, conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunviança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamado, Enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o
que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. Vamos ler todos. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Podem assentar, irmãos. Obrigado, Everton. Irmãos, vamos orar, pedindo a orientação de Deus sobre essa escola dominical, para que possamos deslocar para cada classe. Santo Deus, amado e eterno Pai, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Pai, a Tua direção sobre as nossas vidas, Senhor, sobre cada professor, sobre a vida do pastor também, na instrução da Tua palavra, que o Senhor use, ó Deus, cada um como instrumentos, que o Senhor ilumine cada mente, dirija, Senhor, cada coração aqui no aprendizado da Tua palavra, Senhor. Que a nossa limitação não venha nos atrapalhar, mas pela ação do Teu Santo Espírito que instrui, que ilumine, sejamos edificados cada dia mais por meio dela, ó Deus. Ó Pai, obrigado por este dia, por essa escola dominical, porque estamos reunidos aqui em prol do ensino da palavra do Senhor e que ela realmente possa trazer transformação para as nossas vidas, a Deus possa guiar nossa caminhada, que possamos, a Deus, buscar nela, a Deus, tudo que nós precisamos saber, a Deus, para as nossas vidas, para a direção, a Deus, dos nossos planos, que o Senhor oriente cada um de nós e abençoe, a Deus, esta escola dominical, bem como o restante do nosso dia. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Fazemos isto, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor Jesus foi aquele que veio a este mundo para trazer a salvação e nos dar este canal direto ao Senhor, ó Pai, nosso Deus. Nós agradecemos e fazemos isto por intermédio deste nosso Senhor Redentor, agora e sempre. Amém, ó Deus. Amém. Irmãos, só para, antes de já deslocarmos, né, hoje nós teremos a apresentação dos primeiros passos e a classe Kids e Juniores, após o retorno da escola dominical das classes, tá bom? Deus abençoe, que tenhamos um ensino proveitoso e edificante para as nossas vidas. E aí, filhão? Vai, não? Bom dia, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu resolvi fazer uma exposição de um texto que eu acredito que os irmãos não tenham tanto contato, porque trata-se de um profeta menor, e geralmente os profetas menores, eles não são tão explorados, né? Por algumas razões, eu acredito, mas o importante no nosso caso aqui é a gente verificar
o quanto Deus pode nos falar por meio de textos que muitas vezes são textos relativamente esquecidos, né? do nosso estudo, tanto diário quanto também das pregações e estudos bíblicos relacionados a estes textos, mostrar o quanto é importante que nós examinemos toda a Escritura. O apóstolo Paulo, quando ele estava com os presbíteros de Éfeso, ele disse que ele tinha sua consciência muito tranquila, porque ele havia ensinado toda a doutrina do Senhor, todos os desígnios, né, da parte do Senhor. Então, quando nós examinamos textos que talvez não é tão comum ouvirmos, isso de fato traz para o nosso coração também uma compreensão mais ampla da Escritura, uma visão mais completa, né, da palavra de Deus. Então, dito isso, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Está logo depois do profeta Amós, antes do profeta Jonas. É uma página apenas, são 21 versículos. Talvez seja até difícil você encontrar aí. Isso. Amós é um pouquinho maior, depois Obadias. Apenas por curiosidade, os irmãos se lembram se lembram mesmo, né, de terem estudado o profeta Obadias em alguma situação? Só não vale o André, porque o André tem os versos Obadias lá no seminário, né, André? Os irmãos se lembram de terem estudado Obadias em algum momento assim? Irmão Josué? Também com 93 anos, né, alguém deve ter falado de Obadias em algum momento, né, irmão Josué? Né? Alguém mais? Joel. Obadias é difícil, né? E por que será? Não sei. Às vezes porque é pequenininho, né, Mi? Geralmente, com pequenininho, o pessoal tem preconceito com, né? Mas, então, interessante, né? Interessante, porque é um texto bíblico, é um texto da palavra do Senhor, e se está aqui, não é? Porque foi inspirado por Deus, e certamente tem uma lição importante para nós, não é? Alguém sabe o que significa Obadias? Alguém já ouviu, já sabe o que significa o nome Obadias? Porque os nomes no Antigo Testamento têm significados, né? Como nós sabemos. Algum irmão tem alguma ideia do que significa Obadias? É um significado muito bonito. Embora eu não sei se as mães e os pais aí vão ter coragem de colocar Obadias, né, num bebezinho. Fica engraçado, não fica? A mãe embalando o filhinho. Como é que ele chama? Obadias, né? Fica. Mas Obadias significa, irmãos, servo de Deus, servo do Senhor. Bonito o significado, né? Servo do Senhor, aquele que serve. Algumas traduções mais literais dizem adorador de Iavé. Então, é um nome bastante carregado de significado, né? E esse profeta, eu vou falar um pouco sobre ele. Nós temos pouca coisa dele na Bíblia, né? Exatamente por ser um profeta menor, às vezes nós não temos tantas informações assim. Às vezes aparece aqui e ali, numa citação de algum texto, mas não é um profeta, um nome, né, tão citado, tão mencionado, né, como, por exemplo, Isaías, como, por exemplo, Daniel, que são textos mencionados, inclusive, no Novo Testamento. Isaías, por exemplo, é muito mencionado, né, no Novo Testamento. Jeremias também, Abacuque. Mas Obadias não é tão mencionado assim, né? Então,
nós sabemos que ele foi um dos profetas do Antigo Testamento. Não há muitas dúvidas com relação ao fato de que este livro, de fato, é da autoria deste Obadias, né? Obadias, ele, como eu disse, ele teve um ministério muito significativo, porque ele vai antecipar a promessa do reino de Deus que será consumado em Cristo. Aliás, os profetas em geral, né, todos eles em geral, eles tinham mesmo esse objetivo, esse alvo, que é apontar para o verdadeiro e absoluto juiz, que é Jesus. Por isso, os irmãos vão perceber, à medida que nós formos ler o texto, que aparecem aqui algumas expressões que apontam para o futuro, ou seja, para aquilo que é chamado dia do Senhor, como está, por exemplo, no versículo 15. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então, aqui nós temos tanto o sentido imediato, né, que é o juízo de Deus naquela geração, quanto também a perspectiva escatológica, que nós chamamos, que é a perspectiva futura, que é o dia do Senhor, que é aquele dia em que Jesus mesmo voltará, a segunda vinda de Cristo, para estabelecer, né, definitivamente o seu reino. Então, Obadias, ele, mesmo sendo um profeta pequeno, e quando a gente fala de profeta pequeno, irmão, já falei isso, né, mas é bom a gente sempre reforçar, não é porque o ministério dele foi um ministério pequeno, porque às vezes dá a impressão, né, quando a gente fala assim, por exemplo, Isaías. Então, Isaías é um profeta grandão, então ele provavelmente foi muito famoso, e Obadias, por ser pequenininho, não tenha sido tão famoso assim, né? Não é por isso, é simplesmente pelo fato de que eles escreveram uma quantidade menor de profecia. É só por isso. Então, não é uma medição de ministério, né? Não é dizer assim, o ministério de Isaías foi maior do que o de Obadias. Não necessariamente. A única coisa que nós podemos afirmar é que o profeta Obadias escreveu menos, ele produziu menos, do ponto de vista da sua escrita. Muito embora, na prática ministerial dele, ele tenha, talvez, agido tão quanto outros, né, que também tenham agido, especialmente em relação a certas regiões. O caso de Jonas, por exemplo. Jonas foi um profeta para Nínive. E alcançar a cidade de Nínive, né, como diz o texto lá, com mais de 120 mil pessoas, alcançar essa cidade com a pregação da palavra de Deus, obviamente foi uma tarefa gigantesca, né? Então, os profetas menores são chamados menores não porque eles sejam de menor importância, mas porque eles escreveram menos. É o grupo de profetas que escreveu menos. Então, eles são chamados de profetas menores, né? É interessante que o nome Obadias, que é um nome que contém o nome de Deus, né? Como eu disse, servo de Deus, adorador de Yahvé, ele aponta, então, para uma relação de submissão a Deus, de lealdade a Deus, de adoração a Deus. E quando isso acontece, quase sempre a gente percebe na Escritura Sagrada que o profeta que carrega o nome de Deus em seu próprio nome é um profeta que também ele aponta para o remanescente do Senhor, ou seja, a ideia de que Obadias não era autônomo das suas próprias palavras, ele não era dono das suas próprias palavras, mas ele transmitia a vontade de Deus, a palavra de Deus, com a finalidade exatamente de consolar o povo de Deus e também trazer juízo, como nós veremos, para as nações ímpias. Então, esse vai ser o tema deste livro. O juízo de Deus contra as nações ímpias, contra os soberbos, e, ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus para com o seu povo. A soberania de Deus ela é reforçada aqui, né? De modo que o papel do servo na relação com Deus é confiar na soberania de Deus, sabendo que Deus vai levantar todos os recursos, levantar todas as necessidades, prover todas as necessidades, para que o povo seja mantido de pé, o seu povo seja mantido de pé. Nós vamos ver com muitos detalhes aqui como que Obadias ele fala a respeito
de um determinado inimigo de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, do povo de Deus, da maneira como Deus vai julgar este inimigo e da maneira também como Deus vai preservar o seu povo. Não é? Esta é a mensagem profética de Obadias. Mas antes da gente falar, não é, sobre o texto especificamente, eu queria apenas levar os irmãos aqui para 2 textos que vão sugerir a existência de profetas chamados Obadias. Por exemplo, nós temos lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, como eu disse aos irmãos, os profetas menores eles não são muito conhecidos, né? E às vezes são citados poucas vezes em alguns reinados específicos. Aqui, por exemplo, nos versículos 3 e 4 de 1 Reis 18, nós temos a citação de um chamado Obadias, que foi aqui, nesse caso, um servo fiel de Acabe que protegeu os profetas do Senhor. Muito provavelmente, há dúvidas, né, se esse Obadias aqui é o Obadias profeta. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que havia Obadias, né, no plural, que eram servos do Senhor, ou seja, que agiam em benefício dos profetas e do povo de Deus. Então diz aí 1 Reis 18, 3 e 4. Né? Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e aí vem esta informação entre parênteses, né, que é muito importante, que diz assim, Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele, sou eu. Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. E aí continua o texto, né? Então, aqui para mostrar aos irmãos da presença deste Obadias, servo de Deus, que cuidou do povo de Deus, né? Não obstante a perseguição de Jezabel, que exterminava os profetas, veja o benefício que esse homem fez para o povo de Deus, né? Ele recolheu os profetas, cuidou, guardou os profetas ali, né? Escondeu os profetas e alimentava os profetas. Então, veja que é um trabalho diaconal, não é? Muito importante na vida do povo. Ele servia a estas pessoas que foram perseguidas pela terrível Jezabel. Há também lá em 1 Crônicas, capítulo 3, 1 Crônicas, capítulo 3, na genealogia, né? E na genealogia também a gente acha aí Obadias. Por exemplo, lá no versículo 21. Então, os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Então, aparece também uma linhagem de Obadias dentro aí dos descendentes de Salomão, não é? Então, isso indica, inclusive, uma descendência aprovada por Deus, né? Uma descendência davídica, uma aliança davídica. Veja 1 Crônicas também, capítulo 7, verso 3, também aparece. O filho de Uzi, que é Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias. 5 ao todo, todos eles chefes. Então, também uma menção aí a este outro Obadias, servo do Senhor, também dentro da linhagem santa, dos filhos de Issacar. E, por último, no capítulo 8, verso 38, também aí de 1 Crônicas, tem lá, teve
Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru. Sugestões boas, né? Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel, tá vendo? Então, são as ocorrências de Obadias na Bíblia. Os irmãos percebem que são de famílias distintas, né? Então, isso significa que, para os estudiosos do Antigo Testamento, é difícil você destacar com tanta clareza algumas personagens, porque elas não aparecem muito nas narrativas bíblicas, né? Então, não é simples nós encontrarmos quem foi o profeta, né? Qual destes foi o profeta. Não é simples também nós definirmos, por exemplo, a datação do texto quando ele escreveu, né? A datação do texto. Então, alguns dizem, por exemplo, que esse texto foi escrito durante o reinado de Jeorão, rei de Judá. Outros dizem que foi escrito após a queda de Jerusalém, e isso faz uma diferença interessante, porque a queda de Jerusalém foi no século VI antes de Cristo, né? 586. Já o reinado de Jeorão foi no século IX antes de Cristo. Então você tem uma diferença aí de 3 séculos, né? Que é uma diferença, obviamente, muito grande. O fato é que a maioria dos estudiosos coloca Obadias depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então, seria exatamente essa primeira opção, de 586 a.C., né? O século VI, ali, antes da vinda de Cristo. Essa é a posição mais aceitável, a posição mais comum, e a gente vai ver isso, inclusive, aqui no texto, que aparecem algumas referências a esta situação da queda de Jerusalém, né? Por exemplo, no versículo 11, quando na segunda metade do versículo 11 diz que deitaram sortes sobre Jerusalém. Então, essa expressão deitaram sortes, saquearam, né? Tomaram Jerusalém, levaram os bens de Jerusalém. Então, muito provavelmente aqui se referindo ao Império Babilônico. Então, isso daria Obadias ali por volta do século VI, antes de Cristo. Muito bem. Qual é o principal objetivo de Obadias no seu texto? O principal objetivo de Obadias, meus irmãos, como está no versículo 1, é trazer uma profecia contra Edom. Proferir juízo contra Edom. E nós vamos ver a razão pela qual Deus profere juízo contra Edom. Basicamente, nós vamos ver que Edom está sendo combatido por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, não é? Sua soberba, por causa da sua traição e por causa da sua crueldade para com o povo de Deus, contra o povo de Deus. Então, Obadias, ele se levanta para pronunciar juízo contra os edomitas. E aí eu faço uma outra pergunta para os irmãos. Os irmãos se lembram quem eram os edomitas? Esaú, exatamente. Os descendentes de Esaú. Os irmãos sabem o que significa a palavra Edom? Exato. Terra vermelha, né? Vermelho, avermelhado. Vejam que o vermelho já naquela época já era complicado, né? Brincadeira. Terra vermelha, né? Terra vermelha. Os edomitas, então, a referência é só a terra mesmo, porque a terra era aquela terra avermelhada, né? Aquela terra que a gente tem também em algumas regiões aqui, né? Aquelas terras mais... A referência é só a isso mesmo, só a cor da terra, né? Não tem nenhum significado assim espiritual nisso, nenhum significado político, né? Nada que se refira a uma região específica, é simplesmente a cor da terra mesmo. E Edom, então, eram, como os irmãos bem responderam, eles eram descendentes de Esaú. Esaú, os irmãos sabem bem, era o irmão
gêmeo de Jacó, não é? E os irmãos sabem, porque nós já falamos bastante sobre isso também, que Deus sempre levantou duas linhagens. Desde a queda, lá em Gênesis 3,15, sempre aparecerão duas linhagens: o descendente da serpente e o descendente da mulher, sempre. Então, nós sempre teremos, de um lado, aqueles que vão perseguir e, de outro lado, aqueles que serão salvos, que é o chamado remanescente fiel. Do lado de Jacó e Esaú, portanto, nós temos Jacó representando o povo que será salvo, o povo de Deus, o Israel de Deus, e, de outro lado, nós vamos ter Esaú, que será o povo que vai perseguir o povo de Deus, não é? Então, isso está muito claro nas Escrituras, que, geralmente, os inimigos de Deus são quem? São os parentes próximos dos israelitas, que se levantam contra os israelitas. Os irmãos se lembram daquele episódio de Davi? E se vocês se lembrarem da passagem, me ajudem, porque eu só me lembrei do texto, não me lembrei do endereço. Num dos salmos, Davi diz assim, que os inimigos são os da minha própria casa. Lembram-se disso? Os meus inimigos são os da minha própria casa. Ali ele está se referindo... E é por aí, deve ser mesmo, Raul. Realmente eu não estou lembrando, mas é por aí, eu acho que é por ali mesmo. Então ele diz isso, né? Ele fala isso se referindo aos filhos, porque os filhos de Davi se rebelaram contra Davi, né? Então ele está dizendo, olha, os meus inimigos são os da minha própria casa, eles estão próximos de mim aqui. Também lá em 1 de João, João fala que os inimigos de Deus, né, os inimigos do cristianismo, saíram do nosso meio. Não é? Ele fala sobre isso, dos falsos profetas, falsos mestres, eles saíram do nosso meio. Então, a Bíblia dá muita ênfase para situações que mostram que os grandes perseguidores do povo de Deus estão dentro do próprio povo de Deus. Não é gente que vem de um lugar, né, de qualquer lugar do mundo, e resolve simplesmente atacar o povo. Não, geralmente são pessoas ligadas ao povo de Deus que criam algum tipo de inimizade, algum tipo de problema, né, com o povo, e então se levanta contra o povo. E, às vezes, até fazem alianças, né, com inimigos mesmo, de outros inimigos, para destruírem o povo de Deus. Então, isso é muito interessante, porque mostra, irmãos, que até mesmo hoje, né, na igreja do Senhor, às vezes os nossos maiores inimigos são os da própria igreja, no sentido que eu digo, no sentido geral, né? Não de pessoas específicas, mas de ideias, de teorias, de doutrinas, por exemplo. Às vezes nós temos as doutrinas falsas que atacam, por exemplo, a doutrina reformada, e elas nascem da própria doutrina. Não é? As heresias nascem da própria doutrina, as heresias nascem da própria igreja. Não é? Quem faz heresia dentro da própria igreja. Não são pessoas ímpias que, de repente, começam... Não, é gente da igreja que sai da igreja e começa... Vocês percebem, por exemplo, algumas seitas, né? Como que nasceram algumas seitas? Nasceram de onde? Nasceram de dentro da igreja. Maranata, por exemplo. A Maranata nasceu dentro da igreja presbiteriana. Não é? Um grupo de pessoas lá, insatisfeitas e tal, achando que... Criaram, então, a denominação, né, Igreja Maranata. Está aqui pertinho da gente. Né? E outras tantas saíram do nosso meio. Né? Então, isso é muito comum acontecer. É seita. A IPB considera como seita. Então, é isso, né? Então, quer dizer, saem do nosso meio. Por quê? Porque eles produzem doutrinas, não é, que são contrárias ao Evangelho, porque geralmente alguém que fazia parte da igreja de Cristo. Por isso os católicos, né, inclusive, nos consideram como seitas, né? Porque para eles, na visão deles, a igreja única, né, ou a igreja de fato cristã, é a igreja romana. Né? Nós sabemos que, nesse sentido, aí há um problema, porque não são somente os protestantes, né, que saíram do catolicismo. Existe
existem correntes dentro do próprio catolicismo que se distanciaram do catolicismo em razão de discordarem de algumas das doutrinas, por exemplo, da infalibilidade papal e etc., né? Então, a gente tem, por exemplo, o catolicismo ortodoxo, a Igreja Ortodoxa Russa e outras denominações que discordam, né, que não seguem o papado de Roma. Mas esse é um outro assunto, só para mostrar que, como dizia Lutero, né, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é mesmo, porque tudo nasce da Bíblia. Uma má interpretação do texto vai me levar a uma má conclusão doutrinária. Se eu abro a palavra de Deus e eu interpreto erradamente, é óbvio que isso vai me favorecer a ter um tipo de vida contrário, não é? Àquilo que nós entendemos ser o mais fiel da Escritura. Portanto, a interpretação ela é fundamental para que a gente evite, né, esse tipo de especulações, esse tipo de conclusão equivocada a respeito da interpretação da Escritura, né? Mas esse ponto eu acho muito interessante, de mostrar que os inimigos do povo de Deus são mesmos da própria casa. E, às vezes, nós experimentamos isso até mesmo na nossa prática de vida comum, né? Às vezes, os nossos maiores inimigos não são os ímpios, são aqueles que estão conosco e que simplesmente não partilham de algumas das nossas ideias e se voltam contra nós e começam, então, a produzir uma série de problemas, né, a levantar discórdias dentro da igreja. Corinto é um exemplo claro disso, né? Corinto era uma igreja que, Paulo diz, era uma igreja extremamente problemática, porque eles não aceitavam a liderança do apóstolo, e por não aceitarem a liderança do apóstolo, eles então criavam, né, um tanto de práticas erradas, né, doutrinas erradas, o estilo de vida errado, e aí isso complicava tudo, né? Complicava o culto, porque eles não tinham um modelo de culto, um único modelo, cada um queria fazer do seu jeito, um queria falar em língua, o outro queria profetizar, e virava aquela confusão. Eles tinham problemas na ceia, porque eram partidaristas, então tinha um partido tal, partido X e tal, né? Quer dizer, cada um ali no seu próprio canto, e ficava assim, né? Uma igreja que não crescia, uma igreja centrada em pessoas, porque eles chegam a dizer, né, não, nós somos de Paulo, os outros, não, nós somos de Apolo. E aí tinha aquele grupo dos mais espirituais, e sempre tem, né, aqueles que são mais espirituais, que diziam, não, nós somos de Cristo, nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, né? E, na verdade, estava todo mundo errado, né? Porque estava todo mundo criando partido, todo mundo partindo a igreja. E partir a igreja, meus irmãos, é um pecado tão grave que, se você soubesse, você pensaria 2 vezes antes de fazer isso. Se tem uma coisa que Deus abomina, é militar contra a unidade da igreja. Deus pune. Os edomitas, então, descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, não é? Eles se levantaram contra Israel. Vamos ver alguns textos, só para lembrar os irmãos. Vamos ver, por exemplo, Números 20. Números 20. Números está mais fácil de achar, né, Jéssica? Números 20, 14 a 21. Números 20, 14 a 21. É um trecho um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler para os irmãos verem aqui como que Edom, então, já... A história de Edom é marcada por hostilidade, né, contra Israel. Olha só, eles recusaram aqui dar a passagem para o povo de Israel. Irmãos, é um negócio assim, é um negócio inexplicável, né? Porque, poxa vida, como é que você vai... seu irmão, né? Eles são irmãos. Esaú era irmão de Jacó, são povos irmãos, né? E mesmo assim eles recusam. Olha só o texto aí. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel. Teu irmão, olha só, ele até apela, né, para a questão afetiva. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, e como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo,
e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Então, aqui está no extremo de Edom. E aí, Moisés faz este pedido, né? Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, quer dizer, para não atrapalhar os animais, né? Nem pelas vinhas, para não estragar as plantações. Nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Quer dizer, nós não vamos mexer em nada. Nós só queremos passar, a gente não vai mexer em nada, a gente pode ficar tranquilo, nós vamos segurar os meninos para eles não arrancar as frutas. Nós vamos fazer direitinho, vai ter, né, todo mundo vai comportar. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Olha a reação ressentida, né? Tipo assim, não chega perto de mim não, que eu te corto no couro. Não é? É engraçado, pastor, mas Esaú tinha feito as pazes com Jacó lá, né? E Pois a é. descendência dele guardou aquela mágoa, né? Exatamente. Isso é uma boa lição, né, irmã Sirlene? Porque, às vezes, brigas de famílias acontecem isso, né? Às vezes tem uma briga de família entre o pai e a família de um, a família de outro, e aí talvez alguns restauram, outros não. Aí, às vezes, aí fica anos, às vezes gerações e gerações contrárias àquela família por uma questão que aconteceu lá atrás, né? Às vezes com um pai que já resolveu, mas a descendência não resolve, né? Por isso, veja, muito boa a colocação da senhora, porque mostra isso mesmo, né? A dureza do coração humano. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Quer dizer, ele insistiu, né? Mais uma vez. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte, quer dizer, exército, né? Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Triste, né? Então é um episódio que a gente percebe aqui a dureza do coração, né, dos edomitas, que poderiam ter facilitado a vida de Israel, né, do seu próprio irmão, né, da descendência do seu irmão, mas não quis fazer isto. Isso mostra, irmãos, que as famílias não são perfeitas mesmo, né? Tem uns irmãos em carne de pescoço que é difícil de... Eles vão dar trabalho mesmo, não adianta. As famílias são assim, né? Veja essa briga histórica, né? De uma família aqui e que vai causar problemas depois. Vamos ver outro texto? Salmo 137. Eu estou só mostrando os irmãos para os irmãos verem que a profecia de Obadias, ela tem razão de ser, né? Obadias não se levanta aqui contra os edomitas só por uma questão de uma confusãozinha qualquer, mas era uma questão histórica, né? De anos, de séculos. Salmo 137, versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até aos fundamentos. Ou seja, os edomitas, eles torceram e contribuíram com a queda de Jerusalém. Né? Então, eles contribuíram com a queda do próprio irmão, né? Da família do irmão, que é Israel e que é Jerusalém. Né? Então, os filhos de Edom, e aqui o salmista já clamando por juízo, né? Lembra-te, Senhor, deles, porque eles, naquele dia, no dia de Jerusalém, eles gritavam, arrasaia, arrasaia, ou seja, eles estavam do lado dos inimigos, né? Eles se aliaram aos inimigos para destruir a igreja. Ezequiel 35, 5. Ezequiel 35, 5. Olha o tamanho da inimizade aí.
pois guardaste inimizade perpétua. Ezequiel 35, 5. O Monte Seir, que aparece aí, meus irmãos, no versículo 3, o 2 também, né? Contra o Monte Seir é onde está Edom. Esses montes são muito interessantes na Bíblia, porque, por exemplo, você pega o Sinai, é o monte lá da lei, né? Êxodo 19. O Monte Sião é o monte onde Jerusalém está construída, que representa a cidade de Deus. E o Monte Seir é o monte de Edom, que é o monte inimigo de Deus, né? Então, Seir, inclusive tem um texto, né, lá de Isaías, né, um texto enigmático, que é profecia contra Dumá, e a profecia é: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. É só isso que é o texto, né? E é uma profecia contra o Monte Seir, contra Edom. Então aqui, olha a inimizade. Pois guardaste inimizade perpétua. Está vendo aí, Mancilene? Eles ficaram no coração aquele negócio. E abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Né? Então, infelizmente, essa é a história que marca a vida, né, ou a relação de inimizade dos edomitas com os israelitas. E aí, se a gente voltando agora lá para o texto de Obadias, vamos lá? Será que a gente acha de novo? Acha todo mundo e não acha Obadias, né? É uma folhinha só. Lá em Obadias, o versículo 11, como eu já antecipei para os irmãos, né? O versículo 11 diz aí: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Quer dizer, ele está falando aqui dos babilônicos. Os babilônicos, eles eram esses estranhos que aparecem no versículo, são os babilônicos, certo? Os babilônicos entraram, levaram os bens, os estrangeiros, né, são eles, os babilônicos, entraram pelas portas e deitaram sortes, ou seja, arrasaram Jerusalém, né, levaram tudo, saquearam tudo. Aí vem o finalzinho do versículo 11, que é uma referência a Edom. Tu mesmo eras um deles. Quer dizer, você estava lá junto. Né? Eu fico pensando, é duro, né? Você fala, poxa vida, meu irmão, a família do meu irmão se juntou com os inimigos para me atacar, né? É um negócio assim, é triste, né? Porque você vê uma briga de família mesmo, uma briga de família que se transformou num problema nacional, não é? Um problema nacional. Pessoas que não se resolveram, e cada um aqui representando seus próprios interesses, né? E se levantaram contra o povo de Deus para massacrar o povo de Deus. Então, já fiz aqui para os irmãos uma geral, né? E agora a gente vai tentar, então, nesses minutos aqui, apenas fazer um início. Eu não vou, obviamente, não vai dar tempo de falar sobre o texto hoje, a gente deixa para a próxima oportunidade, né? Mas eu queria muito que os irmãos gravassem esse cenário. Então, nós estamos aqui diante de um profeta que se chama servo de Deus, é um homem temente a Deus, comprometido com o Senhor, que recebe uma visão, por isso o texto inicia, visão de Obadias, né? Então ele recebe uma visão que vem do Senhor, e esta visão é para profetizar contra Edom, que é o povo descendente, né, oriundo de Esaú, que se tornou inimigo de Israel por conta dessas situações todas aqui, como nós vimos, da briga que antecipou lá, né, entre os dois, e depois o povo perpetuou essa inimizade. Então veja o versículo 1, irmãos. O versículo 1 diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações,
tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. O texto começa forte, né? O profeta já diz assim: você não é ninguém, Edom, embora se ache. Numa linguagem bem assim, né? Você não é ninguém. Você é desprezado. Eu te fiz pequenininho entre as nações, mas você acha que é grande. Você acha que você está lá em cima e que ninguém vai te derrubar. Versículo 3, né? A soberba do coração engana. Porque ele habita na fenda das rochas, mas no coração eles dizem assim: quem é que vai me tirar daqui? Né? Quem vai me derrubar daqui? E aí a resposta do versículo 4 é: olha, Edom, você pode voar para o mais alto como uma águia e colocar o seu ninho lá nas estrelas. Eu vou lá e te derrubo de lá. Interessante, né, irmãos? É uma linguagem assim pesadíssima, né? Pesadíssima. Imagine um pastor, irmãos, pregando um negócio desse hoje. Difícil, né? Ia durar pouquinho tempo na igreja, né? Porque imagine chegar e dizer: olha, vocês, a igreja, vocês estão achando que são muita gente, mas vocês não são, não. Vocês não são ninguém, não. Vocês são desprezíveis, vocês são inúteis. Ainda mais hoje, na nossa época, né? Que ninguém pode ter falha mais, né? É difícil, mas aqui o profeta mostra claramente que existe agora uma ameaça de guerra contra Edom. Final do versículo 1. Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. E Obadias chama isso de boas novas. Veja lá o iniciozinho do versículo 1. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro, ou seja, Obadias está dizendo: Edom, eu tenho uma notícia para te dar. Tem algumas nações que vão se levantar contra você e vão te derrubar. Isso é ordem do Senhor. Você se acha grande, você se acha poderoso, mas olha, não interessa onde você se esconda, eu vou achar você e vou te derrubar daí. Então é de fato uma palavra de Deus que mostra aqui o juízo de Deus contra a soberba, né? Contra o orgulho. E o versículo 3, irmãos, traz uma expressão muito rica, que é a expressão: a soberba do teu coração te enganou. E o que nos engana é a nossa soberba mesmo. O que nos engana, irmãos, é nós acharmos que somos bons. Esse é o problema. É a gente achar que é bom. A gente achar que é mais bonito. Toda vez que a gente se acha mais, é um problema, porque sempre vai ter alguém mais do que nós. Sempre vai ter alguém mais bonito. Eu sei que é difícil, mas sempre vai ter uma pessoa mais bonita do que eu. Não é? Vai ter, ué. Eu vou me comparar com Ben Affleck? Não vou mesmo. O cara bonitão daquele lá, todo Brad Pitt, Tom Cruise, né, Pedro? Tudo bem que a gente até parece um pouquinho com eles, mas os caras são bonitos demais, gente. Não é? Minha voz é a mais bonita. Uai, então, e o Andrea Bocelli, esses caras aí, né? Sam Smith, esses caras aí profissionais, né? Eu sou mais inteligente do que... Tá, mas e os grandes filósofos do mundo? Não é assim? Sempre tem alguém melhor do que nós, sempre. Eu sou o melhor pastor da região. Não, gente, tem tantos outros irmãos aí pregando, bons pastores, cumprem os seus ministérios. Então, o que o coração faz com a gente? Ele nos engana. Ele faz a gente achar que a gente é o melhor em tudo, que só a gente pode fazer, que só a gente é bom no que faz,
que só a gente tem as respostas certas, que só o nosso planejamento é o melhor, que só a nossa ideia é a melhor, só o nosso caminho é o melhor. E aí você acaba se enganando. E, infelizmente, o engano do coração com relação a isto é o que causa a grande miséria do ser humano. Vamos ver alguns textos que nos mostram isso? Por exemplo, Provérbios 16, 18. Olha o que Salomão fala a respeito da soberba, né, do orgulho. Vamos ler o 18 e o 19, porque aí nós temos o erro e o remédio, né? Provérbios 16, são vários, né, irmãos? Eu peguei aqui alguns, assim, só para ilustrar mesmo. Mas os irmãos sabem bastante e devem se lembrar com certeza, né, de versículos assim. Provérbios 16, 18 e 19. Olha aí, a soberba precede a ruína, quer dizer, ela vem antes. A queda, ela acontece exatamente porque o indivíduo é soberbo. E a altivez do espírito, a queda. Então, não adianta. O soberbo, ele vai cair, seja no tempo histórico mesmo, ou no juízo final. Aquele texto de Paulo lá em Filipenses é um texto muito marcante, porque Paulo fala assim, olha, naquele dia todo joelho se dobrará. Eu fico pensando, sabe, Ronaldo, na minha cabeça, lógico que é uma especulação, né? O texto não fala isso, mas a impressão que eu tenho é de que algumas pessoas vão resistir, sabe? Elas vão resistir, mas o poder da ira de Deus vai fazê-las dobrar o joelho, mesmo que elas não queiram. Vai ser aquele negócio assim, sabe? De quebrar os ossos mesmo. Eu tenho a impressão que será assim. Eu não acho que vai ser um negócio assim, uma aceitação para todo mundo. Oh. Eu acho que quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, olha, diante de mim, eu sou o rei. E aí vai, sabe, aquela resistência, e a pessoa vai ter que cair ao chão, porque o texto mostra isso, né? Que haverá uma confissão pública. Então, quer dizer, essa soberba que a gente vê por aí, de pessoas que negam Deus, de gente, né, que prega outro evangelho, de gente que faz piadas, né, desprezam mesmo o povo de Deus, que são contrários à igreja, etc. Olha, esse pessoal vai ter um fim terrível, né, caso, obviamente, não se arrependam. Por isso, o Salomão fala aí no versículo 19, melhor, sabe o que é, gente? Melhor é ser humilde de espírito, com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Olha, é melhor você ser humilde, compreender sua debilidade, sua carência, sua limitação, né? Do que depois você viver de restos dos soberbos. O despojo aqui é o que sobra, é o resto. Né? Então, tipo assim, eles serão arruinados e viverão nas ruínas. Então, é melhor você manter-se humilde, e, obviamente, quando a Bíblia fala de humildade, né, a Bíblia está falando de uma relação espiritual com Deus, de um reconhecimento da soberania de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida, né, que nos quebra na nossa arrogância, na nossa soberba. Vamos ver outro texto? Isaías 14. A gente acha que o tempo é longo, mas passa rápido, irmão. Já são 10 horas. Isaías 14. É, 12 a 15. Isaías 14, a partir do 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Interessante. Lançado por terra, esse termo aqui, geralmente quando o hebraico traz o verbo, essa conjunção verbal, né, que é o lançado, foste lançado, é a ideia de jogar, de arremessar. É como você pegar uma bola, né, um peso, e com força mesmo. Essa é a ideia. Que mostra que o poder de Deus ele destrói mesmo, né, aqueles que são soberbos. Aí ele fala o versículo 13 aí.
Tu dizias no teu coração, olha só, de novo o coração, está vendo? A mesma coisa lá de Obadias, né? O teu coração te enganou. Então, dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí o 15, contudo, meu caro, ninguém te contou, mas você vai ser precipitado para o reino dos mortos, né? No mais profundo do abismo. Olha o 16, a ironia. Quem gosta de ironia aí, né, Gé? Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer, você é aquele homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Que aos escravos, né, a seus cativos, não deixava ir para casa? Ih, rapaz, você é aquele mesmo que mandava de todo mundo, que queria, né? Coitado. Isso mostra o engano do coração. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos pó. Pó. Torre de Babel, exemplo. Exato, vou descer aí para ver o que está acontecendo, né? Eles estão querendo subir, Deus, espera aí que eu vou dar um pulinho aí para ver. Vamos ver o último texto, Romanos 1, sobre isso, né? Sobre o orgulho que leva à rejeição a Deus. Agora um texto do Novo Testamento, um texto muito conhecido também, né? Que Paulo fala sobre pecado, né? Romanos 1, versículos 21 a 23, esses aí os irmãos conhecem bastante, né? A partir do 20, porque Paulo fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos nas coisas, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha a soberba agora. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quer dizer, inculcar por sábio é tipo assim, é se achar sábio. Eles colocaram na cabeça que são sábios, que é gente inteligente, que é gente que pode afrontar, né, o ser de Deus, a soberania de Deus, mas eles se tornaram loucos. E com isso, diz o 23, né, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, quer dizer, pegaram Deus que é infinito, que é espírito, e transformaram Deus num objeto, né, numa pessoa visível, etc., nos deuses, né, como também árvores, aves, quadrúpedes e répteis, né, que é a idolatria que a gente vê, principalmente das religiões que a gente chama na missiologia de totêmicas, né? Das religiões que têm os totens lá, que tem geralmente entre as comunidades indígenas ou as religiões orientais, né? Sempre eles têm um amuleto, né? Algo que representa ali a divindade. Então isso mostra que o grande problema do ser humano, e a gente vai parar aqui, né? Primeiro ponto. A minha intenção é ver todo o texto com os irmãos, né, os 21 versículos, mas nós vamos, hoje é uma introdução mesmo, e a minha intenção aqui nessa primeira parte é mostrar exatamente, não é que o crente, ele precisa estar muito ciente com relação à possibilidade de o seu coração o estar enganando, com relação ao orgulho, não é? O orgulho intelectual, nós podemos passar por isso. Às vezes, irmãos, essa é uma das lutas que eu sempre tive comigo, né? Pessoalmente. E eu peço, inclusive, até algumas pessoas que são próximas de mim. Lá em casa, por exemplo, eu chego até a brincar, né? Eu falo com a Fernandinha, falo com os meninos, falo, não me deixem soberbo, assim, não me deixem achar que eu sei, não. Podem, né, e eu falo, quando eu ficar mais velho, não me deixa ficar aqueles velhos assim que acham que sabe de tudo, não, porque é horrível isso, né? Porque a gente... Hã? Pirracento, que sabe de... Só ele tem razão, né? Eu falo, não me deixa ficar assim, não, porque isso mostra soberba. Às vezes, irmãos, a gente tem alguma formação, e isso pode se tornar um orgulho pessoal, pode...
pode se tornar um orgulho pessoal. Eu me lembro que, em algumas situações, quando eu pastorei uma igreja, que era uma igreja como a nossa aqui, uma igreja de bairro, mas cuja membresia era uma membresia muito mais simples, né, do ponto de vista da escolarização. Então, tinham muitas pessoas analfabetas mesmo, pessoas que não tinham conhecimento. E foi muito interessante para mim, né, porque era difícil comunicar algumas doutrinas, né, algumas verdades, na maneira como eles podiam entender, né? E esse foi um grande desafio para mim. Graças a Deus, penso que foi um desafio assim muito positivo, né? E é bom quando Deus faz isso, quando Deus mostra que a suficiência da gente não pode estar no nosso recurso. Embora Deus nos dê os recursos, obviamente, nós não devemos ser negligentes, né, ao administrarmos esses recursos, mas o poder é de Deus, né? Às vezes o orgulho nacional, por exemplo, o caso de Jonas, não é Jonas Heleno, Jonas o profeta, né? Jonas achava, né, que só os israelitas podiam ser salvos, que os ninivitas tinham que morrer. Então, aquele nacionalismo de Jonas, um orgulho. Às vezes, o orgulho religioso. Tem muitos irmãos reformados, presbiterianos, que tratam a denominação de maneira idólatra. Quer dizer, eles não conseguem ver, por exemplo, cristãos fora da igreja presbiteriana, né? Tanto que a gente até chega a brincar com os irmãos batistas, né? Vocês são primos, né? Então, porque tem essa coisa. Claro que nesse ponto é uma brincadeira, né? Mas reflete um pouco do que algum sentimento de algumas pessoas que têm essa coisa do orgulho, né, religioso. Alguns têm orgulhos familiares, então o fato de pertencerem a uma família tradicional da igreja, isso pode trazer também, né, não, meus pais, meus avós, tal, e aí você cria aquele orgulho familiar. Chega uma liderança diferente, uma liderança jovem, mais jovem, né? Jovem que eu digo no sentido de menos tempo de igreja, e aí você já cria um problema com isso, porque é uma ameaça, né? Aquela liderança mais antiga. Isso acontece na música. Às vezes, uma música que antes era tratada de uma forma, e agora a música está sendo tratada de outra. Aqueles irmãos lá do passado ficam chateados, ressentidos, porque as coisas têm mudado, né? Então, assim, são orgulhos que nós temos na vida da gente, na vida eclesiástica, na vida profissional, na vida familiar, né? Então, a minha palavra aqui é no sentido de nós nos questionarmos mesmo, assim, em quem, né, ou em que nós estamos confiando. É na nossa posição, nas nossas habilidades, na nossa reputação, não é? Você está confiando em quê? O que te atrai para o culto que agrada a Deus, né? O culto é um culto a você próprio, né? As suas habilidades, ou o culto que você presta é um culto a Deus? Quem você quer evidenciar, não é? Você quer evidenciar suas habilidades, seus talentos, ou você quer evidenciar a glória de Deus? Essas são perguntas, irmãos, que todos nós devemos fazer, inclusive eu mesmo, né? Como disse aos irmãos, nenhum de nós está isento de sermos enganados pelo nosso próprio coração. O que Paulo diz lá? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque às vezes nós achamos que não vamos cair, não é? Mas o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E em algum momento nós podemos ser picados o mosquito aí do orgulho, né? Da soberba, achar que nós estamos bem espiritualmente, porque nós temos tempo de igreja, nós temos talvez alguns cargos na igreja, temos uma família na igreja, etc. Então nós nos apoiamos nessas coisas, né? Sem, contudo, verificar o nosso próprio coração e a nossa relação com Deus. Então, isso mostra aqui, nas primeiras palavras de Obadias, que o povo de Edom estava caindo
exatamente por causa do seu orgulho. A soberba do teu coração te enganou. Grave bem essa frase, para que a gente possa orar ao Senhor, não é, clamando por uma mudança, uma restauração, e que Deus tire de nós a soberba, a vaidade, a soberba, o orgulho. Reconhecer, irmãos, que nós erramos, e o nosso irmão também erra, não é? Reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós somos irmãos em Cristo, que precisamos uns dos outros, não é? Isso é fundamental na relação do povo de Deus. Não se esqueça disso, né? Aqui nós estamos tratando de uma família, uma grande família, que teve problemas com os seus principais representantes, Esaú de um lado, Jacó de outro, e isso se tornou um problemão na história do povo, não é? A ponto de Edom se tornar literalmente inimigo de Israel e Deus proferir contra Edom profecias de juízo, não é? Por causa da soberba do coração. Jacó, irmãos, foi escolhido por Deus para ser o povo de Deus. Esaú não. Esaú era um povo pequeno. Mas o que Esaú quis fazer? Esaú quis tomar o lugar de Jacó, né? Os irmãos se lembram que foi exatamente este o orgulho de Satanás, né? A queda de Satanás, a queda de Lúcifer, o orgulho, né, foi a raiz do grande mal aí, foi isso. Quis ser como Deus, né? A própria tentação que ele proferiu no coração de Eva foi o quê? Foi ser como Deus, sereis como Deus, né? Então, essa ideia de nós querermos ser como Deus, ou querermos ser deuses, queremos controlar as coisas, só mostra a soberba do nosso coração. E eu vou até um pouco mais longe. Nós temos uma sala ainda para entrar, não tem? Para apresentar? Então, eu vou falando aqui até entrar. Eu vou um pouco mais longe. Às vezes, as nossas ansiedades, né? Não, obviamente, sem generalizar, mas talvez algumas das nossas ansiedades sejam por conta dessa soberba do coração, deste orgulho, de, muitas vezes, desejar controlar as coisas que nós não conseguimos controlar. Não é? Mais uma vez, eu vou pedir licença à irmã Sirlene aqui, vou contar a experiência dela, né, no nascimento da Noemi, né? Ela nos falou aqui na terça-feira, e aquilo foi muito impactante para mim, irmã Sirlene, né, porque a senhora abriu o coração, e ela disse o seguinte, que elas foram para o hospital cedo, né, ela e a irmã Rosário, e só que o parto foi demorando, né, e Fernandinha lá em casa também ficou ansiosa, porque Alonso toda hora mandava, está com tanta dilatação, e não saía nunca, né? E aí a irmã Silene compartilhou isso conosco, né? Assim, quantas vezes a gente confia no Senhor, mas a gente fica ali, né, com o pezinho atrás e confia desconfiando, será que vai dar certo, será que não vai, né? E como isso é interessante, né? Porque, de fato... Pode sentar ali, Laurinha, com o Natan. Tira essa capa aqui, Bruna, por favor, do violão. Aí dá para sentar. Então, irmãos, quantas vezes, né, a nossa ansiedade, ela demonstra isso. Ela demonstra que nós queremos controlar o que nós não podemos controlar. No caso lá da irmã Sirlene, né, o que ela poderia fazer? Nada. Só esperar mesmo. Orar, esperar, só isso, né? Mas, às vezes, nós queremos o quê? Nós queremos resolver a situação. Isso acontece com todos nós, né? Comigo acontece, com os irmãos acontece, com certeza. E Deus está o tempo todo dizendo, cuidado com a soberba do teu coração, porque ela pode te enganar. Você pode achar que controla as coisas, mas você não controla. É Deus quem controla todas as coisas, né? Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós... sejamos, né, impactados por esta palavra inicial do profeta Obadias. O que significa Obadias mesmo? Servo do Senhor, né? Servo de Deus, adorador de Yahvé. Então, que Deus nos abençoe para que Obadias seja, né, o nosso motivador aí. Irmão Josué. Aham.
Isaías está falando sobre, no capítulo 11, né? O que a gente leu? 14, isso. Babilônia. A Babilônia, é. Pois é, o profeta, ele aponta, é aquela coisa que eu falei no início, irmão Josué, nós temos um sentido imediato, presente, e um sentido escatológico, que é o futuro. Então, no presente ali, era uma referência à Babilônia, que era o povo que Deus tinha levantado para humilhar. Mas, do ponto de vista profético, escatológico, aí tem uma referência, sim, aos poderes do mal, né? Seria Satanás, seus anjos, suas hostes. Tanto que a imagem aí que a gente leu, né, fala exatamente sobre isso, né? Sobre te lancei do céu, né? É bem a queda de Lúcifer mesmo. É isso mesmo, o senhor tem razão. Não, mas é isso mesmo, o senhor tem razão. É uma profecia imediatamente se referindo à Babilônia e uma profecia escatologicamente se referindo a Satanás, né? A queda de Lúcifer. Isso mesmo. Muito bem observado. Irmão Serginho. Eu diria, irmão Serginho, que são todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Nós poderíamos dizer que são os anticristos, né? São os anticristos. Eu acho que não há uma terra especificamente, uma nação especificamente. Eu acho que todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, acabam assumindo o papel de oposição mesmo, de Babilônia, não é, de todos esses inimigos, né, que foram contrários ao povo, né? Ah, você está falando do ponto de vista geográfico mesmo, político. Pois é, eles estão ali localizados naquela região mesmo da Ásia Menor, né? Ou da Arábia ali, aquela região de Irã, Iraque, Turquia, aquela região ali ali é o quê? Leste europeu, né? E desce para cá na região da Ásia Menor. É aquela região ali, aquela mesma região ali. Mas eu acho que hoje não tem mais assim uma nação específica, porque se misturou, né? A geografia mudou, né? Mas eu tenho a impressão que nós estamos ali na região ali próximo ali do Irã, do Iraque, aquela região ali, não é? Que é região de muita riqueza, inclusive, né? Petróleo e tal. Ok, irmão Tiago. Bernardo está ansioso ali, né, Bernardo? Irmãos, então vamos dar início à apresentação da classe primeiro, né, a classe Primeiros Passos. Bom dia, irmãos. Continuamos, né, com o tema da criação, né? As nossas crianças estão aprendendo sobre a criação. Então, hoje nós vamos cantar o corinho Quem fez o céu, fez a terra e o mar. Momo, momo, momo. Então, vamos lá, crianças? Ajuda aqui.
Parabéns. Parabéns, né, Rafa? Deus abençoe vocês. Agora é a turma do Kids. Kids Juniores. Bom dia, meus irmãos. A classe MQV Juniores, que compreende as crianças de 7 a 11 anos, começaram a estudar uma nova revista. A lição 1 teve o título Quem Sou Eu? Em um breve resumo, o Natan irá explicar o que eles aprenderam nessa lição, que teve o tema assim, a verdadeira identidade do cristão. Nossa identidade está baseada no fato de que somos pecadores, perdoados, amados por Deus e separados para pertencermos a Ele. E hoje a gente foi para a lição 2, cujo tema foi o DNA da mudança. Como alguém pode mudar? E a grande pergunta sobre esse tema é: as pessoas realmente mudam? E se isso acontece, como que a Bíblia explica? Aí o Davi vai citar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre esse tema. João 3, versículos 3 ao 7. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Agora eu vou estar lendo Marcos 7, versículos 18, 20 e 21. Então lhe disse: assim vós também não entendeste. Não compreendeis que todo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem aos maus desígnios. 1 João 3, 5. Diz Jesus que se manifestou para tirar os pecados. Mudança focada apenas no comportamento não significa mudança verdadeira e duradoura. A verdadeira mudança deve ocorrer em nosso coração. Podemos mudar nosso corpo por um tempo, mas isso não significa que nosso coração foi transformado. Então, diante dos versículos bíblicos citados, concluímos que existe mudança somente em Cristo e que essa mudança não é somente externa, mas principalmente no coração. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus. Agora o Natan vai explicar as palavras dele que ele estudou na escolinha hoje. O que ele entendeu.
que a mudança não é apenas no comportamento, porque a mudança de comportamento não significa nada. A gente pode ir, por exemplo, a gente está com muita raiva de uma pessoa e bate. Mudança de comportamento. A gente não bate e não liga, mas sim, a gente fica com raiva por dentro. Então, não ajuda nada a mudança de comportamento. E sim, a espiritual. Que a gente é limpo não pelos comportamentos, mas sim pelo Espírito Santo. Obrigado. Essa foi a nossa apresentação. É isso aí, Natan. Deus continue abençoando as nossas crianças, para que elas continuem aprendendo, né, e crescendo aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos nos colocar de pé agora. Nós vamos entoar o hino 92, A Fé Contemplada, com o apoio dos nossos irmãos do grupo de música. Hino 92, A Fé Contemplada. Os irmãos poderão fazer o lançamento dos dízimos e ofertas. E os aniversariantes da semana, que quiserem vir à frente, podem vir para receber os cumprimentos da escola dominical. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará, quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Amém. Os aniversariantes, temos nosso irmão Danilo, que está ali operando a transmissão. Nossa irmã Alice Rodrigues, Serginho, o Celso Henrique, acho que não está aí, né? O Celcinho da Nayara não está aí, mas que Deus esteja abençoando. O diácono estará orando pelos dízimos, pela vida dos nossos irmãos também, que completaram mais um ano de vida. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa que nos concede de estarmos aqui e podemos aprender mais da Tua Palavra, Senhor, mais uma porção da Tua Palavra.
Tu possa estar inculcando em nossas mentes aquilo que aprendemos essa manhã. Esteja com os restantes do trabalho, esse dia que pertence a Ti, Senhor. Esteja nos prontificando, Senhor, a seguir os Teus mandamentos cada dia. Obrigado, Senhor, pela proteção que nos dispensa a cada um de nós. Individualmente, cada membro dessa igreja, cada membro da minha família, de toda essa família de Cristo reunida aqui. Ó Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dos aniversariantes, Senhor. Que eu possa estar abençoando eles ricamente, suas vidas espiritual, que eles possam estar completando mais anos de vida na Tua presença. Abençoa cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e a oferta que foi alçada aos ofilastes nessa manhã. Tu possa estar abençoando esse recurso. Possa estar sendo usado para o agradecimento à obra aqui na terra. Abençoa as mãos que vão administrar também, estejam orientando e ajudando, ó Pai, conduzir, Senhor, esses recursos. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, vamos passar aqui para só reportar alguns avisos aqui. Irmãos, peço a atenção dos irmãos, vamos passar aqui alguns avisos. Bem rápido, terça-feira, reunião de oração. Está sob a responsabilidade do conselho, nosso irmão presbítero Alain estará na condução. Quinta-feira, estudo bíblico com o pastor Wendel. E eu não sei ver com a irmã Nilza se tem, quarta-feira tem trabalho. Reunião de oração às 15? Ah, sim. Da Ezequias e Thaís? Tá, então, quarta-feira, às 15 horas, na casa dos nossos queridos amigos Ezequias e Thaís, né, que moram aqui próximo da igreja, né, próximo ali da rua 240, quarta-feira às 15 horas, tá bom? Eu só gostaria de só reportar aos irmãos, né, com relação aí a parte da reforma, né, a gente tivemos que aguardar a finalização lá da parte de sustentação estrutural, né? Que deu uma agarradinha, mas conseguiram liberar, então a gente vai fazer, se Deus quiser, a remoção do pilar central, né? Se Deus quiser, espero que na próxima semana, se tudo der certo, a gente consiga fazer. Mas eu só gostaria de reportar aos irmãos que estejam orando, viu, irmãos? Porque a gente tem acompanhado aí as questões de obra, de orçamentos. Então, assim, a gente pede muito que a igreja ore, né? Porque é um desafio muito grande para a igreja, para que Deus nos dê totais condições de iniciar e terminar, né? A gente sabe que é Deus que conduz todas as coisas, né? Nós estamos debaixo da vontade dele. Então, que os irmãos estejam orando, né? Orando em favor deste projeto para que possamos dar continuidade a esta reforma, né? Porque a gente fica na expectativa de ver a igreja como nós vimos no projeto, né? Bonita daquele jeito, com a reforma, com as mudanças, as transformações ali conforme o projeto. Então, se Deus quiser, a gente, nessa próxima semana também, estaremos já iniciando os contatos com as pessoas, né? Com as empresas que fazem essa parte da reforma, né? Então, peço à igreja que ore, né? Que lembre, né, deste projeto, desse desafio aí da nossa igreja, tá bom? E que estejamos aqui mais tarde também, sob a direção de Deus, mais tarde no culto à noite também. Deus abençoe a todos. Vou estar orando, encerrando, e após a oração estejamos em liberdade. Vamos colocar de pé, por gentileza. Santo Deus, nosso amado, eterno, soberano Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por esta preciosa oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, participando desta escola, essa escola que é do Senhor, que é um meio, ó Deus, pelo qual nós podemos também crescer, ó Deus, pelo ensino da Tua palavra. Que continuemos, ó Deus, a vir, a buscar, ó Deus, o crescimento por meio do ensino da palavra do Senhor. Que não venhamos, ó Deus, nos desanimar, mas que